Live. Ok. Peraí. Vamos lá, testando, peraí. Para mim, já está dizendo aqui que está live em serviço de transmissão ao vivo personalizado. Exatamente. O IG do Elias Lima já deve estar entrando no ar. As páginas do Face já estão no ar, YouTube no ar. Muito bem. Passou aqui para mim, Elias, que a live não foi autorizada pelo Instagram. Haha. Então você está ao vivo na sua página do Facebook, meu amigo. Manda lá. Ah, é? No Instagram não foi? Instagram não foi. Então tá bom. Deixa eu ver se a gente consegue entrar por aqui, que aí a gente faz uma casadinha. Instagram no celular, é isso, né? É. Vamos porque tem um aguardar, outro celular aqui. Muito bem. Eu não sei ativar. Agora não. Deixa eu ver aqui. Guardamos o Instagram no celular. Você que está nos assistindo ao vivo, estamos aqui parametrizando as nossas transmissões simultâneas aqui da Geração Quântica e do Elias Lima, especialista, que hoje me convida, né, Elias? Isso. A gente pode ir convidando falando com a audiência aqui que já está ao vivo. O Elias hoje me convida para a gente estar trocando algumas informações aqui de interesse comum às nossas audiências, né? Então, se você está chegando agora, fica com a gente. Não consegui. Eu estou vendo se conseguia meu outro celular. Deixa eu ver aqui. Por onde anda? Eu não esperava essa. Tá tudo certo. Quem sabe faz ao vivo. Como diz o Faustão. Sabe faz ao vivo, né, Elias? Mas eu acho que vai boa. Não vai dar. Bom, estamos por aqui mesmo. Vamos seguir. Vai ser legal, sabe por quê, Carlos? O que acontece? Eu tenho... as pessoas que estão no meu Facebook interagem muito mais comigo do que o pessoal do Instagram, tu acredita? Então tá bom. Perfeito. Manda bala. A gente não tem nenhum preconceito, não. A rede social, na verdade, é muito interessante isso, Elias, porque na nossa experiência aqui também, as redes sociais, tem gente que prefere uma ou prefere outra, ou às vezes até entram nas duas, né? Então depende muito da audiência. Mas tá valendo, estamos ao vivo. Nós temos aqui já uma galera ao vivo nas nossas páginas do Facebook e no YouTube da Geração Quântica. Já tem aqui João Jesus dando um salve para a galera. Feliz Dia dos Trabalhadores. Muito bem, muito bem. E a gente vai acompanhando aqui as mensagens. Elias, a palavra é sua, meu querido. Vamos lá. Beleza, muito obrigado a todos que estão assistindo agora. É um prazer recebê-los aí. Obrigado por vocês terem recebido os nossos convites e aceitado. E é o seguinte, esse trabalho que eu tenho desenvolvido, estava conversando com o Tânis um pouco antes, foi desde o dia 1º de abril, não é mentira, é verdade, foi quando eu comecei a dar um salto quântico na minha vida, principalmente na exposição do Elias. Eu percebi que que eu estava precisando me reinventar. E eu estava falando disso justamente no período que começou a surgir o coronavírus. Eu fazia vários trabalhos presenciais e, quando chegou no coronavírus, eu perdi logo de cara dois serviços que eu estava fazendo, né? 2 treinamentos e mentorias que eu estava fazendo. E aí eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E eu comecei a entender que eu precisava me conhecer melhor, entender que eu estava... que aquele momento era um momento em que eu poderia fazer tudo diferente, poderia recomeçar uma vida profissional com todo o aprendizado que eu já tive até aquele momento. E aí eu comecei a entender qual era a minha maior dificuldade. E a minha maior dificuldade que eu entendi era, eu conhecia muita gente, eu conheço muitas pessoas, as pessoas me conhecem, mas poucas conhecem o Elias profissional. O que o Elias tem para falar. E aí eu falei assim, pô, legal, então eu tenho que me expor mais.
Mas eu vou me expor com qual propósito? E aí o propósito foi o seguinte, eu conversando, eu mandei uma mensagem para um grupo de amigos, e um desses amigos, e essa mensagem é o seguinte, ó, se você tiver a fim de bater um papo, trocar uma ideia por esse momento tão conturbado que a gente está vivendo, fala comigo. E aí um amigo mandou a mensagem. E aí a gente trocou uma ideia, eu ajudei ele, ele me ajudou, e aí a gente criou a primeira live compartilhada, que foi essa no dia 1º. E a partir dali eu comecei a entender o seguinte, cara, assim, eu posso ajudar muitas pessoas. Eu posso ajudar as pessoas com as dicas que, por exemplo, eu e o Tânis vamos compartilhar e vamos passar, para que você consiga utilizar no dia a dia. Porque eu vi que o pessoal estava fazendo muitas lives, mas com muito conteúdo e pouca prática. E aí eu falei assim, não, então tá bom, vou pegar o meu conteúdo com o conteúdo da pessoa que eu convidar e nós vamos dar dicas, como se a gente estivesse tomando um cafezinho, batendo papo, e falar assim, pô, fulano, por que você não faz isso? Isso aqui é legal. E as pessoas começaram a acreditar no trabalho. Então, praticamente em todas as lives, ou todas as lives, pelo menos tinha uma pessoa que falava assim, caramba, Elias, você falou um negócio legal. Caramba, pô, o Tânis falou uma coisa boa, bacana, que serviu para mim para levar para o dia a dia. E isso foi fazendo com que eu me motivasse cada vez mais. Então, falei com pessoas de todos os segmentos, praticamente. Ainda tem mais aí, tanto que eu vou levar para o mês de maio praticamente todo esse trabalho, porque tem ajudado muitas pessoas que estão assistindo. E o legal, Tânis, é o seguinte, vou falar 2 nomes aqui que você conhece, que eles nunca tinham feito live. E eles me agradeceram muito por ter feito a primeira vez, que foi o professor José Luiz, sabe quem é? Então, e aí eu fiz com ele no início da semana, ele falou, caramba, Elias, foi muito legal, foi muito bom, você mudou a minha vida. Porque ele nunca tinha feito uma live compartilhada. E o outro que também gostou muito foi o Martim, o argentino. Sim. E também, assim, pessoas muito bem-sucedidas que não tinham colocado o seu conhecimento à disposição da galera, como eu, por exemplo, estava até o dia 1º. E a partir daí as pessoas começaram a me conhecer, conheceram lá o Martim, o professor. Eu conversei com um diretor de uma empresa muito legal, que ele, o diretor geral de uma empresa a nível Brasil, que ele também nunca tinha feito uma live. Então, assim, e foi muito legal isso. Então, foi aí que tudo começou. E o pessoal que está assistindo, nesse momento, na semana tem uns 15 dias, eu fiz um contato com o Tânis. Falei, Tânis, e aí, vamos fazer uma live nós dois juntos, que eu sei que você tem muito conteúdo, né? Ajuda muita gente. E aí ele topou. É isso, Tânis. E aí, cara, você fica à vontade. Muito obrigado por você ter recebido o meu convite. Eu fiz um resumo porque tem gente que não me conhece, né? Então é legal entender por que eu cheguei aqui, por que eu te convidei. E assim, seja muito bem-vindo. Eu te agradeço muito. Fique à vontade, pode fazer uma breve apresentação, pode falar aí à vontade. Muitíssimo obrigado, Elias. Quando eu assim, levantar o dedo assim, é que eu quero interagir um pouquinho. Tá tranquilo. Muito obrigado, viu, Elias? Eu fico muito feliz, né, de poder estar aqui com você. A gente está dividindo tela, como a gente fala aqui tecnicamente, né? E está na nossa audiência do Facebook e do YouTube, né, da Geração Quântica e da tua página, né? Que é muito bacana também contribuir de uma forma cruzada. Eu concordo, Elias, com tudo que você falou, né? Eu respeito e concordo, eu acredito que as pessoas têm que buscar esse posicionamento mesmo. Para quem da sua audiência, para quem não conhece a minha história, eu sou uma centelha divina, como vocês, né? E, na verdade, eu comecei minha história muito cedo com tecnologia, mas no meu paralelo eu sempre lidei muito com espiritualidade de uma forma, vou dizer aqui, adjacente, ou seja, sempre tinha alguma coisa relacionada a meu propósito, ligado à espiritualidade, a coisas, eu diria que hoje eu não chamo mais de sobrenaturais, porque elas são experienciadas pela maior parte das pessoas hoje em dia. E nesse meio tempo, eu busquei, obviamente, uma profissão, busquei qualificações, trabalhei em grandes empresas e chegou um momento que eu me desconectei, em algum momento dessa minha vida louca, que eu brinco, né, que eu já vivi,
eu me desconectei, sim, do meu propósito, da minha espiritualidade, e depois que eu me recuperei, eu falei, nossa, o que eu amo fazer é treinar pessoas, né? E eu amo me conectar com pessoas. E aí eu comecei o projeto Geração Quântica em 2017, foi uma empresa que eu fundei. Esses dias foi observado até pela Camila, toda empresa que eu tive que a gente tinha que colocar um sócio, eu colocava às vezes a Camila, minha esposa, como 1% e tal, e essa empresa a gente colocou 50%, né? Somos sócios meio a meio, e temos dividido desde julho do ano passado uma liderança nas lives e nos bastidores da Geração Quântica. Tem sido algo muito promissor, muito divertido, e eu confesso que, como você, nesse movimento, na época do coronavírus aí, eu estava num projeto 007, que eu chamo, live todo dia às 7 da manhã, de segunda a segunda e tal. Estava bem puxado, eu dei uma parada, né, pedi uma licença para audiência, refiz uma pesquisa, e agora a gente voltou, né? A gente amplificou as nossas lives também à noite, e amplificamos também para o projeto de segunda a sexta, na verdade, às 7 da manhã. Então a gente está no ar todo dia de segunda a sexta, às 7 e às 8 da noite, né? 7 da manhã às 8 da noite. E convites como o seu me deixam muito feliz, porque nós podemos entregar conteúdo de valor, como você mesmo falou, técnicas, dicas, né? E talvez eu complementaria, Elias, no que você colocou, que as pessoas devem, né? A gente recomenda que todos coloquem em prática aquilo que estão ouvindo, né? Para que possam, obviamente, ter a sua própria conclusão. E é isso, meu amigo. Isso aí. Assim, o que você, meu amigo Tânios, está desenvolvendo, né? Eu falei um pouco, anunciei sobre a física quântica, né? Gostei que muitas pessoas sabem, já ouviram falar, mas não sabem o que é física quântica e assim, e para que serve mais ou menos isso? Você consegue Vamos nos lá. ajudar? Bem, primeiro que o nome física quântica ele surgiu lá 200 anos atrás, 210 anos aproximadamente, 215, né? Anos atrás. E a quântica, na verdade, a palavra quântica veio para determinar a subdivisão do átomo como a gente conhece. Então, quando houve uma teoria sobre a quântica, é de que os prótons, nêutrons e elétrons, eles poderiam se subdividir. Porque até então, né, não sei se você se lembra da época da escola, hoje a maioria da galera está deixando até de estudar física e química, né, Elias? Mas é uma lástima, né, no ensino, não ter mais física e química, né, separado. Eu estudei isso. Então você tinha lá Rutherford e Bohr, pesquisar os átomos e etc., composições atômicas, tabelas periódicas, né, tudo isso fez parte do nosso ensino. E você lembra sempre que tinha lá o átomo, o próton, o nêutron, o elétron. Então, na física clássica, convencional, e principalmente com os parâmetros de Newton, né, que a gente fala que é a tradição newtoniana, ela adotava padrões e aceitava determinados padrões que, com a física, com a subdivisão dos componentes do átomo, passaram a se tornar menos relevantes. Não que ele não seja relevante, por exemplo. Se você pegar a lei da gravidade, se eu pegar aqui um objeto, uma caneta e soltar, ele vai cair, né? Então a lei da gravidade é inquestionável. Mas, independente dessas leis atômicas que você já conhecia, das ações do átomo, foi se vendo que o átomo podia se subdividir. Essa subdivisão ela foi chamada de quanta, e por isso veio o nome quântica. E por que existe alguns lugares que as pessoas dizem que a física quântica tem a abordagem científica e espiritualizada, né? Porque se fala muito de lei da atração, se fala muito de outras leis que, porventura, para os físicos clássicos, são considerados autoajuda, né? Ou, às vezes, até charlatanismo, né? Às vezes a pessoa fala, o cara é charlatão porque ele fala de uma coisa que não existe. E nós, da geração quântica, desde o início, nós privamos por respeitar os físicos clássicos, aproximadamente uns 15 mil físicos no Brasil, que eu os respeito, alguns quânticos, alguns que estudam a quântica em si, mas que o próprio físico diz o seguinte, que o elétron, nos testes de túneis e experimentos quânticos, muitas vezes desaparece e aparece, e muitas vezes está em vários lugares ao mesmo tempo,
e vai para um universo não local. É o que a física chama de universo não local. E eu gosto muito de provocar e dizer, bem, o universo não local pode ser o vácuo quântico, que para o físico, o vácuo quântico é o nosso Deus, né? Que é de onde surgem todas as partículas, de onde surgem todas as informações. E com base nesses mesmos experimentos, nós chegamos a várias conclusões que são úteis para as pessoas no dia a dia. Como, por exemplo, que ao pensar em alguma coisa, você pode, por exemplo, estar criando algo novo para você. Então, quando você pensa em algo, você alimenta energeticamente o seu cérebro ele passa a gerar uma força, né? E depois de você começa a pensar em 17 segundos você gera essa força, aos 68 segundos você desprende uma energia, que seria no caso um desprendimento no caso de uma criação, de um átomo, né? Você gostaria de fazer alguma observação, Elias? Sim. Vamos lá. Você falou sobre vácuo quântico? Exatamente. O vácuo quântico é um termo usado na física, né? Que se você olhar, por exemplo, o filme da Marvel, do Homem-Formiga, quando ele Não. entra no universo quântico, né, que ele fica bem pequenininho lá, e, né, tá até em perigo, porque ele pode não voltar e tal, ele entra nesse dito vácuo quântico, né, no universo quântico, que é onde todas as possibilidades ou todas as coisas são possíveis, é onde nasce todo tipo eu vou dizer aqui, de informação. Por que eu falo informação? Porque o átomo, quando ele surge, ele carrega em si uma informação, né? Então, na física convencional, até na quântica, a gente fala sobre isso, né? E na nossa vertente, como humanos, pilotos do nosso corpo, da nossa mente, nós dizemos que essa informação ela é infundida por nós mesmos ou pelas nossas crenças. E aí você alimenta, cria verdadeiramente átomos no seu universo com aquela informação. Entendi. Muito bom, muito bom. E aí você está falando aí que em 17 segundos eu penso e mais 68 surge uma ideia, um pensamento. Aos 68, você consolida isso como um princípio criacional, que a gente fala. É como se fosse um pequeno átomo, que você não vai ver, uma partícula, um átomo, que ele vai carregar em si a informação do seu pensamento. Então, se você pensa por 17 segundos, você começa a construir aquele pensamento. Quando você chega até 68 segundos, ou seja, mais 51 segundos, né? Você desprende um átomo do seu cérebro. Isso medido, inclusive, por aparelhos, né? Por aqueles ECMs, tal, que você faz medição, né? Imagens cerebrais ao vivo. Eles fizeram esse teste com vários voluntários e tal. Isso tem, inclusive, publicado em alguns vídeos, inclusive na Conscientiousness, que é uma das... a empresa que faz ministra aqueles cursos de barra de Access. O Dan, que é um dos criadores do barra de Access, ele mostra num dos vídeos do canal dele, né, que no Conscientiousness, que ele mostra o vídeo desse físico fazendo esse experimento dos 17 aos 68 segundos. E algo muito interessante, Elias, porque isso foi editado há muitos anos atrás num livro da Esther e do Jerry Ricks, do Peça e Será Atendido. E depois, quando a ciência veio a confirmar essa geração desse átomo, desse desprendimento, vamos dizer assim, dessa energia, né, que é uma partícula atômica, muitos ficaram boquiabertos, porque disse, nossa, é uma coisa que já se havia ensinado, e coincidentemente nesse mesmo tempo ditado, ou seja, aos 68 segundos de um pensamento contínuo em algo, você desprende, e ele, obviamente, vai orbitar a sua realidade. O fato que na física quântica, não física clássica, mas na que a gente fala na mecânica quântica, e para lidar com essas leis, o fato é que nós temos que saber o que acontece depois, né? Então a pessoa fala, legal, pensei 68 segundos, sei lá, numa casa, num carro, num objeto pequeno, né?
Então, a gente até tem um exercício que ficou muito famoso aí há uns meses atrás, que o pessoal espalhou lá da borboleta azul, não sei se você chegou a ouvir isso daí, que você pensa numa borboleta azul, e tal, fica um tempo pensando, né? E treina isso. E depois de um tempo, você percebe que você vai ver, ou vai aparecer na sua vida aí, de alguma forma, uma borboleta azul. Então, é um treinamento, na verdade. Por que a borboleta? A borboleta é um inseto, né? Uma coisa simples, mas azul é difícil de ver, né? Mas aí é uma coisa interessante, por quê? Porque daí você consolida o resultado, né? Então você acaba falando, legal, eu pensei na borboleta azul, tipo, soltei, né? Deixei rolar, e lá para 2, 3 dias, uma semana depois, aparece uma borboleta azul na sua vida, né? Aí você se lembra, nossa, a borboleta azul, né? Então é porque a borboleta azul, para a gente, pelo menos aqui, né, e principalmente quem mora na cidade, é um inseto raro de se ver, né? Então é interessante, esse é um exercício. Mas você pode começar a fazer esse tipo de teste, Elias, de criação, com pequenas coisas. Seria, por exemplo, pequenos objetos, pequenas metas, né? Que você, por exemplo, gostaria de, sei lá, criar para a sua vida. E o que vem depois? Você tem essa imagem que você cria, né? Esse pensamento. Você tem princípios muito importantes que é o confiar, né? Então, por exemplo, para as pessoas que são bem religiosas, entendem o aspecto prático, por exemplo, de uma criação, através de uma oração ou de uma conexão com Deus, elas sabem que se não houver confiança, não existe realização, né? Então, quando você confia, você o quê? Entrega isso, e de alguma forma. E quando você fé, não... né? exatamente, a fé. E quando você não confia, obviamente você está o quê? Duvidando, né? Então, tipo assim, criei um carro na minha mente, mas eu duvido, deixa eu ir lá ver na garagem se ele está lá, né? Então a pessoa às vezes cria a dúvida, gera a dúvida, só que a dúvida ela destrói a criação. Bem interessante isso. Olha, agora voltou para você, estava congelado, eu ia falar para você exatamente isso. Cara, assim, as pessoas que estão assistindo, que não conhecem de física quântica, ou que conhecem, mas não têm tanta profundidade, é legal entender isso, porque é o seguinte, a maior parte dos treinamentos que tem hoje, né, de inteligência emocional, se você começar lá, eu estou lendo bastante o Napoleão Hill, ele fala sobre o poder da fé, certo? Você precisa ter fé, acreditar incondicionalmente que aquilo vai acontecer. E quando você fala isso, você conta esse posicionamento, é interessante saber o seguinte, que você está dando tirando da teoria para colocar na prática e de uma forma assim didática, né? Que não é só você ter fé, acreditar naquilo que você não tem, mas sim fazer com que existe um processo, existe um treinamento que dá para conseguir fazer com bastante detalhes. Pô, parabéns aí, ficou bem legal a tua exposição. Muito você está me ouvindo, Tânia? Deu uma congelada forte. Tá ouvindo? Tô te ouvindo bem aqui. Mas eu não estou te vendo, tá congelado para mim. Inclusive, até aqui no deixa eu ver Facebook aqui. também só estou aparecendo Elias. Tá, deixa eu ver aqui. A imagem para mim me parece que tá na minha tela tá normal. Facebook não abri aqui. Facebook tá só o Elias. Você que está nos assistindo ao vivo, aí nos informe se está tudo legal. Beleza. Agora ficou legal, agora ficou bom. Elias, nós temos uma pergunta da nossa audiência aqui, se você não se importar, dizendo o seguinte, pessoal colocando aqui uma pergunta, dizendo assim, tem uma observação do João de Jesus, dizendo, olha, não vamos repetir o nome do vírus, porque o YouTube bane o vídeo. Beleza, entendi. Ok. E aí, o João coloca aqui como é construído o computador quântico, como ele funciona. É uma boa pergunta, né, Elias? Então, acho que a gente pode aqui responder a galera. Bem, o computador quântico, ele na verdade, ele foi construído, já existe. A Google, ela anunciou, né, no finalzinho do ano passado, se não me engano, a supremacia quântica, chamada supremacia quântica, né?
E a diferença técnica, eu vou explicar para vocês de uma forma didática, porque eu sei que nem todo mundo entende de tecnologia no mundo, né? Mas assim, o computador tradicional, ele foi criado numa base que a gente chama binária, né? Aonde você pode ter combinações de zeros e uns. Então, é como se você tivesse um local que a gente chama de bit, e esse local, ou esse, vou chamar de posição, né, ou de uma localização, ela pode ter um valor 0 ou um valor 1. Tanto que no começo da computação você tinha cartões perfurados, né, que quando ele estava perfurado ou não perfurado significava 0 ou 1. Né? E múltiplas combinações de 0 e 1 geram o que nós conhecemos de byte. Então você tem o bit, que ele pode assumir 0 e 1, e você tem um conjunto de bits que ele pode assumir valores, né, de diversas combinações. Aí você tem 8 bits que formam um byte, pode ter também bytes de 16 bits e assim por diante, 32 bits, e aí vai aumentando, né? Então você entende hoje por que a plataforma, hoje a gente está numa plataforma computacional de 64 bits, já tem maior do que isso, tá? Então a gente está falando o quê? Da computação que você conhece hoje, do computador que você tem hoje. O computador quântico, ele é o seguinte, cada bit pode assumir vários valores, vamos dizer, pode ter vários valores ao mesmo tempo, tá? Então, por isso é chamado de quântico. Então, eu estava falando há pouco do elétron, né? De que ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, o computador quântico, o bit, ele não é só 0 e 1. Ele pode ter 0 e pode ter 1 ao mesmo tempo. Seria mais ou menos isso, tá? Mas ele já tem uma variância muito maior. E a gente teria que entrar um pouco mais na parte técnica para você entender. Só que também tem uma situação muito interessante no computador quântico. Descobriram ao construir que ele sofria algumas interferências, mau funcionamento, e ao distanciar o ser humano do computador, ele passou a funcionar muito melhor. Ou seja, isolaram o computador quântico, isolamento de pessoas físicas, energeticamente, tipo como se criasse uma câmara de Faraday, que impede eletromagnetismo e etc., e até pensamentos, porque quando os russos e americanos faziam testes de poderes paranormais, por exemplo, eles trancavam a pessoa numa câmara, né, num local fechado que não entrava nenhum tipo de onda eletromagnética, nada. Eles fizeram o mesmo com o computador quântico, com revestimentos muito mais potentes. E o que eles descobriram? Que o computador quântico ele iria processar milhões de vezes mais rápido, e processa, né, do que um computador normal, mas que ele não pode, né, e não tem hoje, é super controlado, influência de proximidade do ser humano, porque descobriu que o ser humano, ao se aproximar, ele gera uma interferência. Me lembrei de um experimento que é conhecido também na física quântica como a experiência da fenda dupla, onde eles lançavam átomos, né, elétrons, numa fenda única, e esses elétrons batiam numa parede e faziam uma marca. Depois resolveram botar 2 fendas, eles iam na parede e começaram a bater e fazer várias marcas na parede, espalhado, né? Não 2 fendas, mas várias, né? Ondas. Quando eles colocaram uma câmera ou um observador, parecia que o elétron sabia que estava sendo observado. Aí ele fez 2 marcas na parede e não múltiplas marcas. Então, essa é a grande experiência da fenda dupla que prova que o elétron ele se modifica ao estar na presença do observador ou de um observador específico, né? Então, é algo que é muito estudado hoje, muito, vamos dizer assim, perguntado, né? Como você vence esse tipo de barreira ou de influência. Vai lá, Elias. Cara, então, antes de saber disso, eu queria ver com você o seguinte, porque qual seria a finalidade, mesmo, desculpe a ignorância, né, do computador quântico? É porque pela agilidade vai ser muito mais rápido, é isso? Na verdade, já existem testes hoje. Eles já colocaram, por exemplo, quebra de códigos ou processamentos complexos. Eles fizeram um teste comparativo. O computador da Google, ele resolveu em poucas horas o que o mais potente computador da IBM levaria 10 mil anos para resolver. Caraca.
É assim, eu vou te fazer uma previsão, ela não é louca, tá? Ela é realista até desse aspecto de vista. Você já deve ter ouvido, Elias, falar, vou colocar nós dois na tela aqui, você já deve ter ouvido falar da questão da famosa inteligência artificial, né? Existe uma previsão de que nós estamos prestes a construir uma inteligência artificial. Na verdade, já existem muitas, né? Você tem a Cortana, você tem a Siri do iPhone, você tem a Alexa da Amazon, você tem várias inteligências artificiais que já estão em teste nos nossos equipamentos, né? Então você pode comprar lá uma caixinha de som da Alexa na Amazon, falar para ela, toca Beatles, ela toca para você, né? Ela entende o que você fala para ela. A Siri do celular do Apple também fala com você. O OK Google do celular Android fala com você, né? A Cortana da Microsoft fala com você. Então, são exemplos de inteligência artificial. Você tem inteligências artificiais mais modernas, que aceitam parâmetros mais complexos, mas isso tudo é um teste muito pequenininho nesse âmbito. É como se fossem microtestes que eles estão fazendo com a humanidade. Porque os testes mesmo, eles estão sendo feitos em laboratórios bem controlados, né? De inteligências artificiais que estão cada vez mais armazenando o conhecimento da humanidade. Então, existe uma previsão de que nós teremos, sim, uma inteligência artificial que poderá ter armazenado em si todo o conhecimento da humanidade, todo ele, e terá como parâmetro, ou como, vamos dizer assim, alimento para suas decisões, o conhecimento do mundo todo. E isso estaria, entre aspas, à disposição da humanidade, né? De uma forma ou de outra. Existem duas linhas diferentes de pensamento no mundo tecnológico e no mundo quântico. Eu diria que as figuras públicas que já se manifestaram, eu diria que o Mark Zuckerberg do Facebook, ele acredita que o nosso futuro vai ser colorido, cheio de bolinhas cor-de-rosas, lindo e maravilhoso, paz e amor, né? O Elon Musk, da SpaceX, né, SpaceX, da Tesla e de outras empresas que ele tem, ele já acredita que é meio que perigo de ser o Exterminador do Futuro, o filme Exterminador do Futuro, né? Então você tem duas linhas, duas vertentes. Eu estou colocando os dois extremos, que o Mark é paz e amor e o Elon Musk é cuidado com a guerra, né, do homem versus máquina, mas que eu diria que nenhum dos dois, né, vai conseguir evitar esse tipo de evolução tecnológica para o mundo. Também significa dizer o seguinte, Elias, o que a gente está fazendo aqui hoje, possivelmente daqui a alguns anos, não menos que 10 anos, a gente vai estar fazendo transmissão de live via holograma, não vai ter mais múltipla rede social, né? Quem quiser se conectar com Elias Ocutâneos, em qualquer rede que ele se optar a conectar com a gente, ele vai estar conectado com a gente, independente de ser Facebook, Instagram, YouTube, entendeu? Então vai ser uma conexão muito mais fluida em relação ao que a gente conhece hoje no mundo, né? Eu diria a você que hoje a gente já tem esse modelo também, porque antigamente, né, você conheceu o telefone de fio, né, fixo, né, que hoje em dia ele muitas vezes é necessário só para você ter uma assinatura, eles obrigam você a ter para você ter a assinatura da internet, né, mas você não precisaria ter o telefone fixo mais hoje, né. Hoje em dia a maior parte das operadoras oferece plano ilimitado de fixo celular, então assim, é uma tecnologia que vai acabar, né? Assim como os nossos computadores e celulares um dia vão acabar. E só uma curiosidade, Elias, não sei se você sabe, mas o celular ele só funciona graças à física quântica. Porque na teoria da quântica é o seguinte, você pega uma partícula, transforma em onda, então você transmite ela pelas antenas, onda, essa onda chega em outras antenas, vai para equipamentos, vira partícula, vira onda, e ela chega no seu equipamento como onda e se transforma em partícula. Então, nós aqui, nesse momento, a minha câmera está me filmando, transforma em partícula, transforma em onda, e depois vira partícula e onda de novo para caminhar. E essa teoria partícula-onda, ela foi instituída na descoberta da subdivisão atômica, ou seja, da quântica. É isso aí. Eita! Você está falando aí, eu estou lembrando da palestra do Guga Stocco,
assim, do que vem pela frente, aí, né? Assim, vem pela frente, mas não é daqui a 20 anos, não, 30 anos, daqui a 5, 10 anos. Né? E a gente tem que estar preparado de uma forma ou de outra. E eu acredito também que assim, esse momento que a gente está passando agora, ele agilizou ainda mais esse processo. Né? Ele está dando um impulsionamento muito forte em toda essa área de tecnologia. Porque as pessoas ficaram distantes, estão precisando dar mais velocidade às informações, atender uma necessidade de quem está em casa, né, está evitando sair, e isso acabou potencializando. Então, de repente, se antes da quarentena a gente teve a possibilidade de pensar em 10 anos, agora talvez esse espaço seja reduzido. Você concorda comigo? Concordo, Elias, concordo sim. Eu entendo que a nossa época agora de quarentena, ela acelerou, ela vai trazer, por exemplo, obrigatoriamente uma evolução tecnológica. Você vai ter mais pessoas hoje buscando inovação rápida. Já tem, por exemplo, notícias que eu vejo às vezes no elevador aqui do meu prédio, de empresas que já construíram dispositivos, né? Já lançaram no mercado dispositivos que você, por exemplo, pode fazer testes sem tocar, fazer o teste, né, se você tem algum problema ou não, sem tocar no equipamento. Muito provavelmente os elevadores vão ter comando de voz, não demora, os circuitos todos vão ter comando de voz, né? Então você vai ver uma evolução tecnológica talvez como nunca antes vista. Quem viveu viveu antes e após a Segunda Guerra reconhece que houve uma evolução gigantesca, né? E nós não precisamos ter uma guerra para que essa evolução aconteça, né? Então nós temos hoje um resultado talvez muito fantástico, magnífico, e que ele só foi possível, Elias, no meu ponto de vista, porque ele tirou as pessoas da zona de conforto. E ele obrigou o ser humano a pensar numa alternativa ao que ele, né, antigamente estava acostumado a enxergar como normal. E, pô, legal quando você fala isso. Eu quero voltar a um ponto atrás que você falou, né? E aí eu lembrei de um questionamento que tem tudo a ver com o que você está falando agora. Qual seria a diferença do pensamento positivo para o pensamento quântico? Tem uma diferença? Tem uma diferença. Na verdade, quando você fala disso, o pensamento positivo em si, eu vou classificar para qualificar, né? O pensamento positivo em si é o seguinte: poxa, eu acredito que as coisas vão dar certo, eu penso que tudo vai dar certo, que tudo vai dar certo. Quando você olha para a quântica, ela mostra o seguinte: pensar positivo não resolve. Porque, como eu falei dos 17 segundos para 68 segundos, imagina você pensou positivo 68 segundos, aí você criou o negócio, e depois você desconfiou, você destruiu. Então, quanticamente, você destruiu a sua criação. E as pessoas pensam o seguinte: mas eu penso positivo, como é que as coisas não acontecem para mim? Aí eu também analiso a ressonância ou a harmonia que tem que existir entre o seu pensamento e o seu sentimento. Então a pessoa pensa, mas ela não sente. Você aprendeu como eu, né? Da fórmula da manifestação, pensamento, sentimento, né? Aí depois você tem uma ação e um resultado. Mas antes veio lá as crenças que você tem. E nesse contexto, o que acontece? Quanticamente falando, você tem que estar ressonante, ou seja, as ondas eletromagnéticas, a sua pensamentosfera, ou qualquer coisa, nome que você poderia dar para isso, ele tem que estar totalmente harmônico. Então, se você pensa em riqueza, mas sente-se pobre, você continua sendo pobre. Porque eletromagneticamente, o sentimento, e é até interessante isso, Elias, porque tem uma empresa americana, uma ONG americana, chama Heart Institute, né? Heart Institute, Instituto Coração, vamos dizer assim. Mas eles fazem pesquisas com o cérebro, com o coração e tal. Eles mediram a frequência cerebral eletromagnética, sei lá, deu 1. Quando eles mediram a frequência eletromagnética do coração, eles viram que o coração ele emite frequências muito maiores e muito mais fortes. Eu diria que acho que mais de 500 ou 5.000 vezes, eu não me lembro, mas é muito mais.
E o que acontece com isso? O coração, como o core, né, o sentimento humano, ele se manifesta magneticamente no coração, chega-se à conclusão que o pensamento ele é forte, mas o sentimento é muito maior. Então, eu diria que hoje, na atual pesquisa da quântica, descobre-se que o pensamento sozinho, como você o conhece, como eu o conhecia, não resolve. Então, você tem que combinar o pensamento, o sentimento, e você tem que tomar uma ação. Porque se você não toma uma ação, e aí você gosta do verbo fazer, né, Elias? Que eu já sei que o teu mote é fazer, né? A arte de fazer, né? Então, eu diria que você está exatamente no lugar certo, que é o que culmina. Mas imagina o cara, por exemplo, fazendo uma coisa e não estou gostando, sabe? Ah, eu faço isso aqui, mas eu não gosto disso aqui. Então você faz o negócio achando que vai chegar num resultado, mas é por carência, por escassez, por necessidade. Então muitas vezes o resultado também não é muito bom. Legal, quando tu falando aí, eu escrevi aqui, né? E aí você acabou completando também. Primeiro eu falo da arte do como fazer. E você sabe que eu me tornei especialista nisso. Por quê? Porque, baseado em todos os treinamentos que nós fizemos, muitos juntos, eu vi que muita gente, e aí dá em torno de 95% das pessoas que fazem treinamentos, elas não colocam em prática. Então, elas saem super motivadas, com pensamento de que conseguem, vão fazer, e vai lá e repete e não faz, e não tem o resultado. E aí eu comecei a identificar o porquê. Uma das coisas que eu identifiquei é o seguinte, que o plano de ação, o planejamento e a estratégia, elas não estavam sendo utilizadas adequadamente. Mesmo assim, depois do planejamento adequado, existe o plano de ação, que é você pegar e agir, o fazer. E aí, quando você fala assim, se o cara tem alguma dúvida na hora de fazer, ele não faz. O cara, uma mulher, assim, acaba não fazendo. Porque quando você está falando do quântico, né, ele não pode ter dúvida daquilo que vai fazer. Teve um pensamento, vai lá e faz com a convicção, ou então tem a fé de que vai acontecer. Eu vejo que eu passei por isso, de não acreditar 100% naquilo que, na minha competência, naquilo que eu gostava de fazer, que eu gosto de fazer. E todas as vezes que as coisas andavam, eu ia para o lado que você comentou aí agora, que é o lado da escassez. Quando eu comecei a entender que eu posso gerar muito mais coisas, né, e eu cresço mais quando eu me dou mais, mas para eu doar mais, eu comecei a dar mais clareza aos meus resultados, aquilo que eu queria, quais os meus objetivos, eu comecei a acreditar de que as coisas realmente aconteceriam. E realmente estão acontecendo, e acontecem. Então, é muito interessante essa colocação, que você está buscando, pelo menos da minha parte, um entendimento muito maior. Muito legal, muito bom, cara. E é justamente isso, porque e as pessoas não agem porque elas têm dúvida daquilo que elas vão fazer. Elas não conseguem ter a clareza, né, e assim, a determinação de que é isso mesmo que eu quero. Porque aí acaba sendo influenciado por muitas outras coisas que acontecem no dia a dia. É isso? Bacana, é isso mesmo. Eu tenho essa premissa, né? E eu chamo até de, às vezes, você ter a obesidade mental, né? Você acumula conhecimento e não gera informação. Ao mesmo tempo, eu tenho provocado, Elias, isso um comportamento recente, à minha audiência, de que ao receber um conhecimento, ao assistir uma aula, assistir uma palestra, uma entrevista ou qualquer coisa, que busque pelo menos um item daquele, né, e coloque em prática. Então é muito importante que você coloque isso em prática de alguma forma. Então você aterrar isso, né, entregar isso de alguma forma de volta para o planeta. Porque energeticamente também o nosso conhecimento como informação, que é o que a gente falava no início, ela deve fluir, ela deve encontrar a morada, deve encontrar um resultado ali no outro, né? Então, se você não o coloca em prática, na minha teoria, volta para mim, né? Tipo, então, aquilo ali bate e não reverbera, né? Então, assim, se eu não gero uma ação ao entregar o meu conhecimento, eu não estou contribuindo também com o todo. Então, aquilo ali vira meio que um ciclo vicioso, bate e volta, né? Então, ao colocar algo em prática,
você contribui também com a pessoa que contribuiu com a fonte do conhecimento. Então, você faz com que aquele conhecimento flua. Então, você recebe o conhecimento, planeja, né, monta uma estratégia, faz um planejamento, coloca em prática, e aquele conhecimento que nasceu, por exemplo, dos nossos professores lá, do Blessinger, do T. Harvey, desses caras que a gente estudou junto com eles lá, eles vêm, fluem através de nós e são colocados em prática. E muitas vezes eles se transformam, né? Porque daí vira tipo o método do Elias Lima. Não tem a ver com os mestres do Elias, tem a ver com o Elias. Então, como é que o Elias viu isso? Como é que o Elias coloca isso em prática? Então, isso, óbvio, a gente deve aos nossos mestres, professores, às nossas referências, né? As pessoas que nos possibilitaram estar aqui hoje, né? Então, você coloca todo mundo no lugar certo, com respeito, né? Então, eu, por exemplo, eu reverencio o Leandro com a Danile, que deram a oportunidade de a gente fazer os treinamentos, eu respeito. Eles tiveram um papel muito importante na minha vida, então eles estão num lugar de respeito. Aí tem o Harvey, que é o dono lá de todo o programa, tem o Alex, né? Tem o Blair, muitos de nós ainda tem contato com o Alex, tem contato com o Blair, tem o Doug Nelson, então tem vários mestres que nós tivemos, cada um contribuiu com uma parte da informação que veio pela quântica, a gente fala que veio de átomos e elétrons que se formaram conexões, converteram-se em nós. Só que quando eu, Tânios, você, Elias, coloca isso em prática, isso se torna uma ação. E com a nossa assinatura e o nosso reconhecimento e entrega a quem nos deu tudo isso e todo essa informação, né, fazendo parte do universo. Isso é ser um verdadeiro construtor. É legal, quando você fala isso, em vários treinamentos, já ouvi de alguém aí, que alguém falou, não lembro quem foi, porque muita gente repetiu isso já, que a maior forma de você aprender é ensinando, né? Então, quando você passa suas informações, e aí eu vou falar para você que nesses um mês, né, e um dia, eu aprendi muito mais do que nos últimos, sei lá, 6 meses, por exemplo. Ou se eu estivesse fazendo outros treinamentos. Porque eu conversei com tantas pessoas passando, assim como eu estou aprendendo com você agora, você está me passando coisas que eu não fazia ideia. Então, assim, o quanto, quando eu tomei a disponibilidade, uma ação de procurar você para poder nós fazermos uma live juntos, assim, eu estou aprendendo e assim, a gente está ajudando muitas outras pessoas a também aprenderem. E, de alguma forma, você também, porque você está colocando, você está relembrando de coisas que você estudou lá atrás, no passado. E você está falando assim, ó, isso aqui é assim, funciona. Ou seja, você está relembrando e reafirmando o seu conhecimento, resgatando coisas que talvez você já há algum tempo já não falava. E isso é importante. Eu acho que, de tudo que eu estou aprendendo, desde que comecei a fazer essas lives, eu acho que a facilidade da gente aprender quando a gente passa o conteúdo é muito maior do que se a gente ficar na frente do computador ou ficar numa turma sentado olhando e aprendendo. Que a partir do momento que você exercita é que você realmente coloca em prática e você sente, né? É aquela do fazer e testar o negócio para saber se funciona mesmo ou não. Eu tenho essa premissa para mim. Eu aprendi muito mais também, Elias, quando eu comecei a colocar o conhecimento em prática. Eu conto a história que eu comecei muito com áudio, né? Você foi um dos participantes também lá no começo do WhatsApp e tal. Eu fazia muito áudio, eu repassava muito conhecimento de forma até às vezes direta. Agora, a partir do momento que eu comecei a repassar aquilo que eu vivo, e até a gente conversa muito, né, do dia a dia, repassa informações bem pontuais, eu tenho essa certeza de que o conhecimento colocado em prática, ele se transforma, ele nos transforma, né? Isso é algo muito legal. Beleza. Bom, você deve ter mais alguma sequência aí, né? De repente ficou algum assunto sem você conversar, sem você falar, porque eu acabei interagindo um pouco mais. Tem algum outro assunto que você queira abordar? Olha, Elias, eu vou colocar aqui talvez as premissas que a gente tem trabalhado hoje de forma muito frequente, né?
Eu tenho sempre lembrado as pessoas de premissas que eu sigo, que são simples de guardar e não tão simples, às vezes, de executar, né? Mas é viver com entusiasmo, se você é uma primeira. Se você não sabe ou não se lembra o significado de entusiasmo, a raiz da palavra entusiasmo vem de entusiasm, que é possuído por um Deus, né? Então, quando você vive com entusiasmo, você está possuído por Deus, né? Você está se entregando ao que nós chamamos de partícula divina, ou, enfim, de Deus, do que você quiser chamar. Então, viver com entusiasmo é a minha primeira premissa, eu gosto muito de segui-la. Dê seu 100%, é a segunda premissa. Em tudo, mental, físico, emocional, espiritual. Então, se você está se dedicando 100% àquilo, você está no momento presente, você está no agora, né? E, para arrematar, a terceira, não menos importante, é não crie expectativas. Então, quando você não cria expectativas, você não julga, você não espera que o outro faça exatamente o que você quer, né? Exatamente do jeito que você quer. Você também, não criando expectativa, qualquer coisa que você tiver de resultado naquela sua meta planejada, você vai ter, obviamente, um bom resultado, porque qualquer resultado é um resultado, mas quando ele é medido, quando é medido independente dele ser esperado ou não, ele pode ser melhorado. Então, assim, você não se preocupa em reclamar do que está acontecendo, mas você observa, né, classifica e melhora. Então, assim, não criar expectativa não significa que você não vai ter, sei lá, um famoso PDCA, né, na sua vida, um Plan, Do, Check, Action, né? Não, você vai ter um ciclo de execução. Mas o não criar expectativa é muito maior do que isso, né? Viver no presente, né? Então, essa é a terceira premissa. E eu tenho 3 provisões, que eu gosto dos 3, né? Você já viu? 3 provisões que eu sempre carrego comigo. A primeira provisão é a coragem, né? Coragem para levantar da cama, coragem para acordar, coragem para agradecer, coragem para olhar para si mesmo, coragem para fazer o que tem que ser feito. Coragem, uma das provisões mais importantes. Perdoar e ser perdoado. É muito bom. E você ter honestidade é muito importante. Você ter honestidade com você mesmo, honestidade com as pessoas, mas honestidade consigo mesmo talvez seja mais importante, Elias, que você ter a coragem de olhar para você, de manter sua integridade, de dizer, olha, eu não fiz o que eu deveria fazer. Ou eu realmente tenho essa crença e eu preciso mudar isso, porque eu quero melhorar. Então a coragem vem antes, mas a honestidade é importantíssima, né? Não menos importante. E por último, não menos importante, a perseverança. Então, assim, pô, cara, não deu muito certo. Hoje, por exemplo, a gente tinha que estar transmitindo no Instagram, né? A gente não fez no Instagram, mas tudo bem, a gente está no Facebook e no YouTube. Mas o que vai acontecer? Pô, vamos fazer uma outra no Instagram, né? Vamos ser perseverante. A gente pode marcar uma outra live para a audiência do Instagram. Então, assim, quando alguma coisa não dá certo, não significa que acabou. Entende? Não foi do jeito que você planejou. A gente fez reunião 1 hora antes, a gente várias coisas, né? Aí no final não rolou. Tá tudo bem. Né? Então vamos ser perseverantes. Então vamos fazer melhor, vamos fazer de novo, vamos ver o que aconteceu. Então, nesse ponto, Elias, carregando essas premissas que eu falei, viver com entusiasmo, dê seu 100% e não criar expectativa, você forma uma premissa geral. E você carrega com você coragem, honestidade e perseverança, você está com tudo pronto na sua mochila para fazer o que tem que ser feito. Entendeu? Muito bom, muito bom, muito bom. Eu quero colocar uma situação que eu acho bem legal. Dentro do que você falou do entusiasmo, de estar 100% presente e não criar expectativa. O não criar expectativa não significa você não sonhar. É isso? Significa você sonhar, mas e até vivenciar lá, mas não ficar preso no futuro. Não criar um resultado que tem que ser aquilo, exatamente. Por exemplo, as pessoas às vezes criam expectativa de um resultado do jeito que elas imaginam que tem que ser aquilo, né? Quando você não cria expectativa, significa o seguinte, você entrega. E às vezes o resultado é melhor do que você imaginava. Esse é o ponto, entende? E a gente não tem esse controle. Porque quando você gera essa expectativa, eu até falei essa semana com a Gilmara, vai acontecer o quê? Gera a ansiedade.
né? Você começa a ficar ansioso, cara, por que não aconteceu? Quando vai acontecer? E isso me chamou a atenção porque existe uma linha muito fina, né, entre uma ansiedade, entre não gerar uma expectativa, mas também ter um planejamento, você sonhar, manter um sonho. É importantíssimo você ter a sua linha guia desenhada. Então, assim, você tem uma meta, você tem um planejamento. Agora, vou parafrasear o Érico Rocha, ele fala, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, é porque o plano ele é necessário, mas você precisa arregaçar a manga e a luta e revisar e ajustar, revisar e ajustar. Então, o plano não significa que ele vai ser exatamente aquilo que você planejou. Por isso existe vamos dizer, um comportamento importante nessa hora, que é você ter essa coragem, honestidade e perseverança, porque você está olhando para o plano com coragem. Vou olhar para o plano. Planejei 100, cara, fiz 50. Tá, então vamos revisar. O que eu posso fazer de melhor? Aí você vai, melhora o plano, faz de novo e chega no 75. Ah, eu acho que eu estou no caminho certo. Então vamos melhorar de novo? Beleza, aí você vai, faz de novo e chega no 100. Entendeu? O que eu falo, sendo um estrategista, né, trabalhando com planejamento estratégico, eu falo o seguinte, que o planejamento ele serve para você não sair do eixo e te manter dentro de um eixo. E o legal de tudo, dentro de um planejamento, é que ele te dá parâmetros. Isso que você justamente está colocando. Assim. Eu queria vender 100. Ah, eu não consegui vender 100. Vendi 50. O que eu fiz para não vender 50? O que eu posso fazer para vender os 100? Porque quando não tem esse parâmetro, fica muito solto. Ah, eu queria vender 100. Ah, eu vendi 50. Ah, não, tá bom também. Vendi, tá bom. Ou seja, a pessoa, a empresa começa a não ter essa linha que vai trazer para dentro do resultado, dentro do objetivo que ela se propõe a fazer. Muito bom. E dentro do que você falou de coragem, honestidade e perseverança, é um conjunto de forças que vão te ajudar a te manter firme, né, nessa caminhada, dentro daquilo que você se propõe a fazer. Mas é legal que assim, ele te roda, mas se você não tiver um objetivo, né, um objetivo claro, ou depois de conseguir um objetivo, que é o caso de muitas pessoas, começa a pensar no propósito, aí as pessoas não conseguem ter esse entendimento, fazer essa avaliação e entender que tem muito mais coisas do que só fazer, né? Tem todo um projeto, toda uma preparação que pode ser trabalhada para melhorar o resultado e o desempenho. Isso aí. Muito, muito bom. Eu quero só atender um pedido aqui da audiência, Elias. Fala aí. Parabenizar aqui. Primeiro, quero dar os parabéns aqui pelo aniversário, que eu já mandei um vídeo para ela, não falei ainda por vídeo, mas para minha mãe, que está fazendo aniversário, tá bom? Hoje, dia 1º de maio, aniversário de mamãe, Anésia Toledo. Muito obrigado, viu, mamãe, por você ter me dado a vida. Você e papai. Meu pai chama Tânios, viu, Elias, também. Então, é interessante. Eu não sou júnior nem filho, mas ele me deu o nome, né? Patrício, né? Patrício, libanês, né? É Badrício, é primo. Patrício, então estamos juntos. Meu pai veio do Líbano com, acho que 16 anos, se não me engano, né? Bem, João de Jesus está na audiência, a Márcia Lidório, a Catarina Gomes, o José, ele fala, boa noite, podem mandar um abraço para o meu amigo Deide Costa. Então tá aqui, ó, Deide Costa, muito obrigado, um abraço para você aí, nosso, de coração, né? Um abraço. E é isso, Elias. Eu quero, obviamente, agradecer o seu convite, Elias, aqui nesse tempo tão precioso que eu sei que você tem também. Agradecer a Rose, sua esposa, né, pela presença, pela amizade e reforçar, né, que a gente faça isso mais vezes. Eu entendo que toda vez que a gente traz assuntos reais, né, para a audiência, vamos falar de vida cotidiana, né? O que é a vida, o que é o mundo de verdade, né? Eu costumo ser um pouco, às vezes, até... eu respondo ao campo energético das pessoas, sabe, Elias? Às vezes eu sou um pouco duro quando tem que ser, sou mais, né? A energia mais fluida, mais leve quando tem que ser, mas o importante é a gente assumir um posicionamento. Isso que
você está fazendo hoje, que você relatou no começo da live, né, de estar fluindo, trazendo essas lives no seu perfil, eu acho que é muito importante. Isso mostra que você, né, assumiu um posicionamento, né? Então acho que é muito bacana isso, e mantenha-se firme. É muito bom ter você, né, como parceiro. Espero ter mais vezes você, né, Mais vezes. no seu canal, né? Muito bom. Cara, assim, muito obrigado mesmo por você ter aceito o convite. Eu sabia que você ia trazer muitas informações preciosas para todo mundo, inclusive para mim, que aprendi mais um bocado com você. Agradeço a todo mundo que está assistindo. Pessoal, compartilhe aí, vai ficar no nosso canal no Facebook. No Facebook, eu vou baixar para colocar no canal no YouTube e eu vou compartilhar com o Tânis também. E vamos ver se a gente marca uma próxima lá no Instagram para conseguir ficar, atender todos os públicos. Aí, assim, gratidão pura. Não tenho que falar mais, a não ser te agradecer pela sua disponibilidade e por você ter ajudado aí completar mais um ciclo, né? E convidar o pessoal que amanhã tem o Leandro Bueno lá no Instagram, às 11 horas da manhã, Leandro, que é um contador fantástico, um cara que gosta de contar histórias pra caramba também, mas eu acredito que vai contar, tem muito conteúdo para colaborar também. Principalmente nesse momento agora, né? Em que as empresas estão passando por tantas dificuldades aí. É isso aí. Você sabe que eu fiz contabilidade também, né, Elias? Mas eu falo que eu só fiz para saber, para poder dar palpite no trabalho dos outros contadores. Eu não tirei o CRC, não, então eu sou contabilista, né? Não sou contador. Eu não fiz a prova por questões minhas mesmo, de responsabilidade, na época que eu trabalhei numa Big Four, né? Mas eu digo, o Leandro, ele é um dos caras mais geniais que eu conheço no mundo da contabilidade, né? E, poxa, eu estou muito feliz dele estar com você amanhã. E com certeza eu vou estar passando para assistir. Vai ser às 11 da manhã? Às 11 horas. 11 horas da manhã. Então, vocês da Geração Quântica que estão seguindo a gente aí no Facebook e YouTube, não deixa de ir lá, Elias Lima, ó, vê a descrição do vídeo aí, Elias Lima, especialista, né? Vai lá no perfil dele do Instagram, vai lá no perfil dele do Facebook, né, Elias? Tenho certeza que a gente vai estar muito feliz com isso aí. Tem uma slide bem legal lá. Meu amigo, muito obrigado. Dou um abraço a toda a família, tá certo? Parabéns pela sua mãe aí, no aniversário dela. Que tenha muitos anos de vida, muita saúde. E também para você, estendido para sua esposa também, para toda a família. Muito obrigado, Elias. Grande abraço, Pessoal, meu querido. Um abraço aí. Até breve. Valeu. Valeu, amigo. Um abraço. Tudo de bom. Até mais. Obrigado.